Viva, boa noite. Política no Feminino. Hoje é sexta-feira. Estamos no ar para a análise dos factos mais relevantes da semana. Para esta análise que se impõe, tenho como convidadas a Clementina dos Santos. Boa noite. Bem-vinda. Obrigada. A Maricel Capama. Boa noite. Boa noite, Chiesa. A Dalva Ringote. Boa noite. Boa noite, Chiesa. Boa noite, queridas colegas. Boa noite, amados telespectadores. E a Cisaltina Cutaia. Boa noite. Boa noite, Chiesa. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, o ex-ministro da Defesa de Angola, Kundi Payama, morreu na madrugada de hoje por doença. Payama notabilizou-se em funções governamentais e nas Forças Armadas. Nascido na província da Huila, aos 12 de dezembro de 1944, foi ministro do Interior, da Segurança do Estado, da Inserção e Controlo de Controlo do Estado, ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, entre outras funções. Várias mensagens de condolências chegaram à redação da televisão pública de Angola. Vou começar com a Clementina. Clementina, perdemos um nacionalista. Como é que deve ser lembrado Kundi Payama? Pronto, antes de mais gostava de estender os meus sentimentos de pesar à família enlutada e devo reconhecer aqui que se trata de uma figura emblemática, dizer que não é só a família que perde um membro, mas sim a própria sociedade no geral, porque foi uma pessoa com um currículo invejável, foi uma pessoa que acredito eu ser, que assumiu funções muito chaves no nosso governo. Então, nesse momento de muita tristeza, eu gostava de endereçar os meus sentimentos. Vamos ouvir a Dalva. Como é que descreves Kundi Payama? Portanto, descrever Kundi Payama seria abrir aqui uma ravina de história de uma figura que desempenhou um papel preponderante naquilo que foi o partido de governação, o MPLA. Kundi Payama foi um militante de proa do MPLA e, segundo os seus camaradas, um homem abnegado, um homem dedicado às causas do país, comprometido com a melhoria da vida da população, quer interna, como também dos países limítrofes. E mais do que lembrar Kundi Payama por a figura que ele representou do ponto de vista político, era uma figura distinta. É uma figura distinta, tanto paralelamente àquilo que foi o exercício de funções de Kundi Payama, eu gostava de trazer aqui a reflexão para aquilo que foi a sua vida espiritual. Portanto, Kundi Payama foi um homem crente, não é? E que teve sempre Jesus na sua prioridade de vida. E esperamos nós que tenha vivido tanto a sua vida dedicada a Deus e que, como disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Todo que crê em mim, ainda que estiver morto, viverás. Esta é a palavra de Jesus no livro de João, capítulo 11, versículo 25. E penso que nesta hora de luto e dor, não há palavras que possamos expressar para confortar a família. É muito mais pedir a Deus, através do seu Santíssimo Espírito, que conforte os seus filhos, conforte a sua família e dê um amparo suficiente para que consigam ultrapassar este momento de dor. Não é uma dor apenas familiar, é uma dor nacional em que os militantes do MPLA, os angolanos, se juntam neste momento para poder celebrar aquilo que foi a vida de Kundi Payama. Kundi Payama deixa um vazio não apenas no seio do partido, mas também no seio tanto de todos os angolanos. Ele que esteve sempre na linha da frente, lutando pelos ideais da liberdade e pluritarismo tanto do povo angolano, buscando a articulação institucional entre os povos, quer com os povos cubanos, ou a libertação da Namíbia, da África do Sul. Portanto, sempre esteve na linha da frente. Queremos pedir... Dalva, quando olhas para a figura, para a dimensão que foi Kundi Payama, olhas mais para um general, um político, um gestor, um homem ligado à fé? Como é que olhas para Kundi Payama? Qual é a dimensão? Chiesa, eu olho Kundi Payama como um homem temente a Deus, porque mais do que a política,
aquilo que é a meritocracia que nós fomos granjeando ao longo da nossa afirmação, é ter Deus como nosso alicerce, não é? Procurar incorporar Jesus nas nossas vidas, não é? Como a essência para que nós consigamos coabitar com Ele para isso. Mas isso foi mais ressaltado no final da sua vida, carreira. exatamente. Eu penso, se olharmos para a sua... Ou antes, quando estava no ativo, de facto, já havia essa veia, portanto, religiosa. Eu particularmente, não convivi com Conde Paiama, naturalmente. Eu nasci muito depois, um bocadinho mais da independência. Mas, olhando para aquilo que foi a sua relação com o General Liberdade, com tanto de fundo Carlos Gomes, foi tanto o PCA de Porto Lobito, o General Mendes, Isabel, que estão em vida, e são pessoas próximas agora de fundo o General Conde Paiama, as referências que se tem enquanto amigo dos seus amigos, não é? Enquanto um homem temente a Deus, sobretudo nos últimos anos de vida, não é? É muito mais importante. E para também refletir aqui, Chiesa, que somos falíveis como homens, a nossa trajetória é feita de acertos, de erros e acertos, mas o mais importante na nossa espiritualidade é que nos últimos momentos nós nos reconciliamos com Deus. E por aquilo que foi a comunicação feita pelos amigos que acabei de mencionar, Conde Paiama dedicou os seus últimos momentos a Deus, que é o muito mais importante, antes do poder, antes daquilo que foi a sua militância política, aquilo que foi a sua dedicação à pátria, é ter dedicado a sua vida a Deus, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Muito bem. Cisaltina, como é que destacas os grandes momentos de Conde Paiama nesta vida? Eu infelizmente não tenho muitas coisas boas, positivas para falar sobre Conde Paiama. E por isso, em respeito à dor da família, não é? Eu sei que as pessoas têm famílias e nesse momento de perda as pessoas têm dor. Eu preferia não me pronunciar porque não tenho coisas boas para dizer. Então tem coisas más. Deixa-me ouvir a Capama. Maricel, como é que Conde Paiama... Qual foi o desempenho de Conde Paiama nos grandes momentos, nos momentos difíceis do país? Falar do Conde Paiama, General Conde Paiama. É assim, eu, enquanto criança pioneira, né, da OPA, Organização de Pioneiros Agostinho Neto, em muitos momentos participei em comícios na altura, no tempo do Partido Único, presididos pelo General Conde Paiama. E uma das palavras que eu nunca me esqueço do General Conde Paiama é que ele dava como exemplo, num dos comícios, que um dos seus filhos mais velhos pediu a ele que queria ir para o exterior do país, continuar a sua formação média e superior, e ele, como pai patriota, disse ao filho que a formação média e superior do seu filho eram as cartucheiras. Ele dizia que não importava ser filho de um general, para largar a sua pátria, deixar o seu país e continuar a sua formação no exterior do país. Eu carrego isso como um grande sentimento de patriotismo, porque em muitos momentos da nossa vida, nós fomos acompanhando muitos dirigentes do nosso país, naqueles momentos difíceis, pegarem os seus filhos, mandarem para o exterior do país. E saber que um angolano, em algum momento da sua vida, acredito que nem todos os filhos, mas em algum momento da sua vida, sacrificou um seu para contribuir na luta, conquista da paz e da reconciliação nacional do nosso país, eu acho que isso é um grande legado. Conde Paiama é um nacionalista que contribuiu com a sua força, com o seu saber, na luta para a conquista da nossa independência nacional. Hoje somos angolanos, é um nacionalista que nós hoje de viva voz dissemos assim, somos um povo independente. General Conde Paiama fez parte, deixou o seu escrito na história da República de Angola. Calou-se a voz de um pai, de um irmão,
de um general que em vários momentos do nosso país, momentos difíceis, soube coordenar as tropas que ele tinha para dirigir. Momento difícil. E hoje foi com muita dor e consternação que no período logo da manhã acordamos e saber que um dos nossos camaradas não acordou. Os filhos, a esposa, seus familiares diretos que no seu dia a dia dirigiam um bom dia ao pai, hoje não puderam fazer isso. Clementina, este momento leva-nos a refletir sobre a forma como tratamos dos nossos nacionalistas. Exatamente, eu penso que esse momento é oportuno para nos revermos como pessoa e saber que ninguém está aqui eternamente. Precisamos saber e ter responsabilidade pelos nossos atos e penso que também deve haver aqui uma sensibilidade de que o reconhecimento deve ser feito enquanto a pessoa está em vida, ok? Não podemos sempre esperar que momentos como estes nos sejam surpreendidos e começarmos a falar as palavras mais bonitas que advêm dos nossos corações. Então, que sirva-nos de lição para que os grandes compatriotas, os grandes líderes que ainda temos em vida, que possamos agora ter o privilégio de começar a manifestar aquilo que é a nossa admiração, saber agradecer por tudo que eles têm feito ou já fizeram pelo desenvolvimento e bem-estar do próprio país. Dalva, esperar desaparecer fisicamente para homenagear a título póstumo. Uma lógica que ainda faz, portanto, alguma morada entre nós. Eu gostava tanto, primeiro, portanto, pegar aqui no gancho da minha colega para poder dizer que a vida, a nossa caminhada neste mundo é um processo e, sobretudo, para aqueles que creem em Deus, não é? É a passagem da vida carnal para a vida espiritual. Por um lado. E por outro lado, e para responder também à sua questão, é preciso que a valorização dos seres ou do próximo seja feita enquanto nós estivermos em vida. É preciso que o reconhecimento daquilo que foram os feitos, portanto, dos seres humanos, que por norma acontecem depois da sua vivência. Se olharmos um bocadinho para a história, tanto vamos olhar para a República, não é, de Aristóteles, vamos olhar o que é que se diz sobre Sócrates, ele foi reconhecido depois de ter morto, não é? E então o recomendável seria que cada um de nós, em função daquilo que são portanto, os nossos feitos, as nossas concretizações, fossem valorizadas enquanto a nossa existência prevalecesse, portanto, neste mundo. E aqui, do ponto de vista político, era encorajar os partidos, não é? Tanto político e, sobretudo, o partido tanto governante, que é o MPLA, não é? Olhando para aquilo que é o mosaico político nacional e dar a predominância aos heróis vivos, não é? Lembro-me que nós na escola dizíamos muito mais vale um cobarde vivo do que um herói morto. Então queremos todos ser vivos, não é? Aqueles que sobrevivem, se calhar são os mais fracos, mas aqueles que de alguma forma a vida se deu a oportunidade de poderem continuar e deixar ficar a sua história, as suas marcas neste mundo. Seria bom que o processo de reconhecimento daquilo que foram os feitos, tanto dos nossos mais velhos, se assim queremos designar, fossem feitos enquanto eles estivessem vivos. Olhamos, não tanto discriminando de um ponto de vista de preferência política, mas que fosse visto de uma forma integrada, de forma sistemática, fosse feito, portanto, um acompanhamento integral de todos aqueles que, direta ou indiretamente, tenham contribuído para a nossa pátria. Muito bem, vamos passar para outro tema do dia. O Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República ordenou a apreensão de 3 edifícios de escritórios e residências de alto padrão localizados no distrito urbano de Ngombota, Largo do Ambiente, eixo viário em Luanda. Hoje mesmo ficamos a saber que a PGR também
Portanto, apreendeu o Centro de Hemodiálise em Benguela, o Instituto Médio Técnico Privado de Saúde, portanto, em Cacoaco. Vou começar com uma jurista, a Clementina. Clementina, quando, portanto, o telespectador tem contato com esta notícia, qual é o que é que mais ressalta? Por um lado, a PGR não diz quem são os proprietários, mas por outro também há o direito de se salvaguardar o bom nome das pessoas, que é a presunção de inocência. Exatamente. Como é que se podem compatibilizar esses dois aspectos? Pronto, é para dizer o seguinte, no âmbito do novo programa político do Executivo, ele salva muito a condição que é ou a situação do combate à corrupção. Assim sendo, a PGR fundamentou as suas decisões baseando-se em 2 decretos, que é o decreto 15/18 de 26 de dezembro, Lei sobre o repartimento coercivo e perda alargada de bens, e também fala sobre a Lei 2/14 de 10 de fevereiro, Lei Reguladora de Revistas, Buscas e Apreensão. Respondendo à sua questão, começo por dizer o seguinte: é bom para nós, como cidadãos angolanos, por quê? Porque o Estado tem legitimidade de percorrer ou ir buscar aquilo que algumas pessoas, não é, apropriando-se do erário público, foram construindo ou foram desviando esse dinheiro que pertence ao governo ou ao Estado para poderem construir bens para satisfazer os interesses próprios, não para satisfazer os interesses da coletividade. Assim sendo, visto que o Estado tem essa legitimidade, nós como população ou como cidadão resta-nos esperar, porque é um processo demorado. Clementina, não é? a PGR deveria ou não, portanto, dar a conhecer os nomes das pessoas que estão por detrás disso? Falam muito bem. Há um princípio aí constitucional. Exatamente, que é o princípio da presunção de inocência. Então não é aqui muito relevante trazer ou trazer à lista quem são essas pessoas, porque sei que já está a decorrer um processo de crime e sobre essas pessoas recai a presunção de inocência e essas pessoas têm a legitimidade de impugnar perante o tribunal sempre que se sentirem lesados, porque a lei está aí, a lei é clara e a lei está para todos nós. Então eu penso que não há aqui uma importância muito grande em mostrar quem são as pessoas. Por quê? Porque primeiro não estamos já aqui, não estamos perante uma sentença. Não é bem um julgamento. Exato, não é um julgamento. Precisamos primeiro percorrer todos os parâmetros para que no final, se o Estado decretar que de facto essa parte ou a outra parte é culpada, aí sim podemos exigir que a PGR nos cite os nomes. Nesse exato momento ainda estamos numa fase em que recai sobre eles o princípio da presunção de inocência. Cisaltino, o cidadão entende que não é o momento de se denunciarem os nomes e que isso é um processo até chegar até lá. Não, o cidadão não entende. Eu penso que o cidadão não entende, principalmente quando não se dá o mesmo tratamento a todos os casos, não é? Nós temos acompanhado pela imprensa a forma como a imprensa tem reportado casos que envolvem este tipo de práticas, né? Ou onde há envolvimento de dinheiros públicos e que depois são eventualmente apropriados por particulares, e a gente vê que o próprio tratamento que a mídia, particularmente a mídia pública, dá a estes casos é diferenciado. Qual é o tratamento que a mídia dá? A mídia, determinadas pessoas, para determinadas pessoas, a imprensa aplica o princípio da presunção de inocência e preserva os nomes dessas pessoas, mas para outros não age assim. E posso dar um exemplo, e porque envolve pessoas que em algum momento exerceram o mesmo cargo, exato, que é o cargo de PCA da Sonangol. Todas as notícias que envolvem a Isabel dos Santos, por exemplo, que foi PCA da Sonangol, o seu nome nunca é protegido. Sempre que há um envolvimento
com o nome dela é divulgado pela mídia. Já os nomes de outros PCAs, como o deputado Manuel Vicente ou o senhor Francisco de Lemos, esses nomes são preservados, porque eu vi a reportagem que a TPA fez, por exemplo, e dizia que é uma investigação que tinha sido feita, mencionou o nome da empresa a Roque e depois não disse o nome de todos os sócios, Exatamente. mas disse o nome de um que não é muito conhecido e preservou o nome de outros sócios que são de acordo com a investigação que fez o Clube Capa e com os documentos que publicou, esses nomes estavam Pode claramente... ter sido uma questão de fonte da própria TPA? Não, porque o documento que a TPA citou das procurações que se faziam as transferências das participações dos laranjas para o que a TPA chamou de altos executivos da Sona Angola, é o mesmo documento que foi publicado pelo Clube Capa e contém lá os nomes. Portanto, para o cidadão, o entendimento que este tipo de conduta passa é que há um tratamento preferencial e que há uma certa proteção das estruturas públicas a determinadas pessoas. Mas eu penso se me permitir terminar... Desculpa cortá-la, é só para dizer, por isso que nós estamos aqui, para podermos cultivar um comportamento diferente aos nossos telespectadores, porque a lei está aí, a lei está tipificada. Então, sim, precisamos percorrer todos os meios até chegarmos a um momento... Mas não são os telespectadores que têm que cultivar um novo comportamento, porque até os telespectadores têm direito a serem informados com a devida isenção que a comunicação social deve ter. Exato. Então, o telespectador fica confuso quando a comunicação social dá tratamento preferencial a determinadas pessoas, e é sobre isso que eu estou a falar. Portanto, quem tem que mudar de comportamento não é o telespectador, é a comunicação social, que tem que ter uma atuação imparcial e dar um tratamento igual às matérias, independentemente das individualidades envolvidas. O ponto que eu quero fazer é este. Do que foi visto, e eu acho que essa notícia, claro que do ponto de vista da recuperação dos ativos do Estado, do ponto de vista da atuação da PGR, está muito bem. O despacho que a PGR fez está muito bem feito, enfim, é consequente porque está tudo no âmbito do combate e da recuperação que o Estado tem que fazer, mas queria só chamar a atenção que o envolvimento dessas pessoas que foram citadas, que estão citadas nessas notícias todas, levanta algumas preocupações para os potenciais investidores interessados, por exemplo, no programa de privatizações, particularmente aqueles que visam a otimização das participações não petrolíferas da Sona Angola. Por quê? Porque estas pessoas, tendo ocupado cargos de tamanha importância na Sona Angola, podem criar alguma desconfiança para quem pretende investir, porque já não vai ter segurança se efetivamente as empresas que vão ser privatizadas foram ou não foram... Mesmo com a estação da PGR... Sim, o facto dessas pessoas estarem envolvidas pode causar essa desconfiança, exatamente, para quem quer investir no âmbito do processo da privatização, porque essas pessoas ocuparam lugares e criaram empresas com fundos públicos ou estão envolvidos em esquemas que podem depois dificultar a confiança mesmo que os investidores poderão ter para adquirir estas empresas. Depois também eu acho que depois tem questões mesmo de reputação, né? A reputação dessas pessoas que comprometem toda a confiança, enfim. E nesse sentido eu achava que a forma como se noticiam essas situações é muito importante também para transmitir a confiança do cidadão de que efetivamente estes processos são processos para levar a sério e são processos que vão efetivamente cumprir o curso da lei. Bom, nesse sentido acho que sim, que acho que o comportamento, a atuação da mídia na forma como reporta esses casos é muito provável. Vamos ouvir
Dalva Ringote, esta apreensão dos 3 edifícios, portanto, até que ponto é que o cidadão espera por um desfecho já e tem que se dizer ao cidadão que as coisas não são assim? Em primeiro lugar, eu entendo que o que foi imposto é uma medida cautelar, não é? E agora, com o novo Código de Processo Penal, em que o Ministério Público cessa as funções, não é, atribuídas a juiz de garantia, deverão ser revistas todos aquilo que são as garantias e direitos, tanto do próprio cidadão, do ponto de vista da Constituição, mas ainda assim eu entendo que o que foi imposto, como dizia em instante, é uma medida cautelar e que as partes interessadas devem apresentar evidências de que os recursos utilizados para a criação, a construção desses edifícios não derivou de fundos públicos. Dalva, de outra forma, quais são os elementos que determinam a apreensão de algum bem que supostamente é privado? É a origem dos fundos, as fontes de receita. E se calhar, e se me permitir, abrir aqui um parênteses que eu queria se calhar fazer um ponto prévio em função daquilo que foram as evidências postas a circular pela televisão pública de Angola. E o que todo mundo teve a oportunidade de ver é que as comissões resultantes do processo de construção da Sonangol, da sede da Sonangol, os edifícios na Marginal, não é, foram orientadas que fossem canalizadas para a construção destes edifícios. E nesta altura, com esta orientação, a Sonangol tanto contratou a empresa ROC enquanto empreiteira, para poder materializar esta orientação. E este contrato de concessão foi no valor de 210 milhões de dólares. Seguidamente, a empresa ROC subcontratou uma empresa de direito coreano, da Coreia do Sul, que teria a responsabilidade de edificar os edifícios e que, efetivamente, por ser estrangeira, e recordar que no passado a lei do direito privado estabelecia que uma empresa estrangeira, para a sua fixação em Angola ou criação de uma sucursal, tinha que ter um parceiro angolano, que é o nome da angolanidade. A ROC, por sua vez, que tinha contrato com a Sonangol, fez parceria com esta empresa e que detinha 55%, tanto das ações nesta empresa, desta empresa da Coreia do Sul em Angola, e a empresa coreana teria, nesta altura, 45%. Vale referir também que para a construção deste conjunto de edifícios, não é, foi criado um consórcio de empresas, em que a Sonangol era dirigida pela Sonangol, pela Sunivest e por esta empresa sul-coreana. A Sonangol, para além dos 210 milhões de dólares, agregou mais 450 milhões de dólares. A Sunivest entrou com um terreno localizado, que a Chiesa acabou de mencionar, não é, no eixo viário, e a empresa sul-coreana, a Namangwa, não apresentou rigorosamente nada. E para a sua materialização foi feito um acordo com uma empresa de fiscalização, não é, que é o grupo Sigma Group, não é? Que então, também acelerar um pouco mais? É detida pelos donos da ROC. Mas o que se pretende aqui dizer, portanto, estatificar, Chiesa, é que, no final das contas, todos os recursos utilizados neste processo, eu digo, nem são da Sonangol, são públicos. Os edifícios são públicos, em função, a ser verdade, as evidências... Exatamente, isso ainda é uma acusação. Não é? A ser verdade, as evidências reportadas pela televisão pública de Angola, com origem da própria Sonangol, não é? Estes edifícios são de direito público. E esteve muito bem, portanto, o Ministério Público, se considerarmos que são os 450 milhões do período de 2009 a janeiro de 2019, a Sonangol pagou a estas empresas um valor de cerca de 59 milhões de dólares, mais de 1 mil milhões de kwanzas, estamos a falar de 1 bilhão de kwanzas, então são edifícios públicos. O que é que efetivamente nós podemos, portanto, retirar, as ilações que se podem retirar deste processo? É que houve
um aproveitamento, não é, da posição que essas pessoas tiveram no aparelho do Estado, não é? E eu, se calhar, me atreveria a dizer, quer dizer, eu posso dizer, se olhamos fizemos uma comparação, portanto, preliminar daquilo que é o combate à corrupção, Isabel dos Santos versus Sonangol, eu se calhar iria inventar que a Sonangol utilizou mais recursos públicos, eram a boca do fogo dos recursos comparativamente a Isabel dos Santos. Quer dizer, o que é feito, e disse muito bem a Cisaltina, o que é feito dos atores neste processo, em que, portanto, dilapidaram, danificaram o Estado, e hoje esses recursos são preciosos para uma situação de Covid que o país tanto precisa. Recursos são tão preciosos hoje para a implementação do Programa Integrado de Intervenção nos municípios, para podermos construir hospitais, para podermos construir escolas. Portanto, há aqui um conjunto de questões que eu penso que o Ministério Público e também os juízes, não é? Os magistrados, tanto judiciais, têm responsabilidades de averiguar, não é, a verdade material para que o Estado seja ressarcido em função daquilo que foram os danos, tanto feitos na subtração desses valores que acabamos de mencionar. Maricel, o Cofre-Geral da Justiça é o fiel depositário. O que é que esta instituição pode fazer com os edifícios? Sim, Chiesa, começo por lamentar o sucedido, porque foram relatos tristes ontem no noticiário, não é? Da televisão pública de Angola. Continuamos a ouvir esses relatos hoje no noticiário das 13, com a questão do edifício construído com os recursos do Estado na província de Benguela por uma empresa privada e que, pelo que se averiguou, não é? É de que havia uma grande pretensão da mesma empresa ou de pessoas ligadas a esta empresa reterem aquilo como um património privado. Acompanhamos também a questão da escola pública no município de Cacoaco, na província de Luanda. Da clínica de hemodiálise em Benguela. Benguela, quando nós estamos a densidade... A envolver já o antigo ministro da Saúde. Da Saúde. Quando a densidade populacional vai aumentando, as necessidades pelos serviços sociais também são prementes. E é com alguma dor e tristeza que nós vemos hoje que tivemos alguns gestores que, quando do exercício das suas funções, abusaram do poder que tinham. E quando digo abusaram, embora faz-se valer aqui o princípio de presunção de inocência enquanto o assunto estiver a tramitar junto dos órgãos de justiça, mas ainda assim é importante realçar aqui que é penoso vermos situações do género. A semana passada nós falamos aqui da questão do papel do Estado na assistência social, principalmente em questões de endemias e pandemias. Hoje nós estamos a ver a Covid-19, é uma pandemia a nível mundial. O Estado, ainda assim, com o aperto que tem da situação financeira que o país está a viver e o mundo no seu todo, mas nós estamos a sentir a presença do Estado hoje. E em alguns momentos no nosso país nós sentimos um bocadinho a ausência desse Estado em situações do gênero, quando foi o caso da febre amarela. E hoje entristece-nos ainda mais quando começamos a ouvir esses relatos a nível da comunicação social, de que dirigentes a nível do setor da saúde, quer dizer, eram pessoas que estavam a remar contra a maré. Quer dizer, o Estado determinava linhas a seguir, metas, objetivos, e essas pessoas faziam o contrário daquilo que está escrito, daquilo que está orientado. Então, por isso é que eu logo no início disse logo que era com alguma tristeza. Agora, falar do cofre... Maricel, se hoje temos mais necessidade, o país tem mais necessidade do que ontem, por que é que estas pessoas que, portanto, constituíram esse património com o horário, não entregam de livre e espontânea vontade desses bens? Aguardam pelas medidas coercivas. Mais tristeza ainda. É aí onde eu várias vezes aqui nesse espaço alego a questão da falta de patriotismo. Sim. Porque um verdadeiro patriota, primeiro, não faz uso do bem público a seu
Favor. É o primeiro passo. Ostenta cargo de direção e chefia, não abusa do poder que lhe é atribuído. Ele está aí para servir e não para se servir, como muitos nossos dirigentes o têm feito. Houve um período que foi dado de 6 meses para essas pessoas poderem, de forma voluntária, entregarem tudo aquilo que conscientemente eles têm noção, que não foi herdado dos seus antepassados, mas sim dilapidado do Estado angolano. Mas ainda assim eu posso aqui dizer assim categoricamente, porque eu não vi na televisão nem na rádio em momento algum uma declaração pública de 2, 3 empresários a virem publicamente, ou dirigentes nossos, ou ex-dirigentes nossos, a dizer eu confesso o crime que no ano X eu fiz ou deixei de fazer com aquilo que não era minha pertença, mas sim pertença do Estado. E eu digo que em alguns países isso vai acontecendo, hoje já vai acontecendo, mas também lembrar aqui que o combate à corrupção é mesmo uma realidade, Chiesa. Se havia alguma dúvida por parte de algumas pessoas, eu penso que era melhor... Quem tinha dúvida desta realidade? Não, nós vamos ouvindo nos vários relatos, porque em alguns momentos... ao governo anterior e que ainda está no está nesse governo. Então é bom que essas mesmas pessoas tenham consciência de que esse combate à corrupção é mesmo uma realidade, não é apenas uma conversa do titular do Poder Executivo. E é bem visível... É só um minuto, Chiesa, vou já terminar. E uma coisa, e o que é bem visível aqui é que também está-se a fazer valer a lei para todos. Inicialmente havia aquela conversa de que, lembrar aqui os telespectadores da televisão pública de Angola, de que o combate à corrupção era algo seletivo, que era apenas para algumas famílias, mas nós hoje estamos a acompanhar, e o pouco que foi narrado de ontem até hoje, conseguimos dar conta que estão aí várias famílias envolvidas e altos nomes, né, de figuras que ostentavam grandes cargos a nível do nosso país. Cisaltina, a delapidação do erário é coisa do passado? Ainda não, né? Ainda não, porque a gente ainda continua a ouvir relatos, denúncias, né, de apropriação de bens públicos, desvios de verbas. Mesmo na nova era? Sim, infelizmente. Mas eu queria responder à pergunta que a Chiesa colocou a Maricel sobre as pessoas não denunciar ou entregarem voluntariamente. Porque nós não podemos partir do princípio de que as pessoas deixam de roubar porque são boas pessoas. É verdade, porque se nós acreditarmos na bondade dos indivíduos, nós não vamos conseguir impedir que o roubo continue. As pessoas roubavam e roubam porque podem, e depois não havia consequências. Se nós olharmos para estas individualidades que estão envolvidas, neste caso, por exemplo, neste caso em particular das Torres, nós vamos perceber que havia uma forma padrão de atuação entre as pessoas que ocupavam o cargo de PCA da Sonangol, ou seja, a Sonangol era o veículo através do qual se podia roubar e se podia desviar dinheiro público. E vamos ver que todos eles que lá estiveram atuaram da mesma forma, apropriaram-se de bens usando a Sonangol para aquisição e depois venderam ou arrendaram ou fizeram outras formas de negócios com a própria Sonangol. Portanto, a falta de consequências nos atos, as brechas que a própria legislação, que a prática administrativa, tudo isso permite que as pessoas continuem a fazer, que as pessoas que fizeram no passado e que continuem a fazer. Por isso é que era importante nessa coisa do combate à corrupção, que a Maricel bem coloca, que verdadeiramente é um facto, e porque temos assistido Acreditas no combate à corrupção, Cisaltina? Tem que acreditar, né? Sim. Tem que acreditar, mas claro que a gente vai vendo vamos ver como é que este caso, por exemplo, depois a ação penal que vai ser iniciada contra estas pessoas. Isto é que nos vai dar realmente a certeza de que efetivamente não é só o discurso, mas há consequências do discurso do combate à corrupção. Portanto, nós temos mesmo que essas pessoas têm que ser responsabilizadas civil e criminalmente pelos atos que praticaram.
Maricela, a revista Sábado teve acesso aos documentos de investigação a Isabel dos Santos e conseguiu seguir a rota de milhões usados para a aquisição da NOS e outras empresas. Portanto, qual é o seu comentário ainda no combate na análise deste combate à corrupção? Aqui nós estamos a ver, né, como é que tudo isso ocorreu. É o que estamos aqui hoje a debater e temos estado a debater nos programas transatos, de que a Sonangol foi o saco em que todos aqueles que tiveram a oportunidade de lá chegar como PCAs, ou Presidente do Conselho de Administração, e que tinham as suas necessidades pessoais para resolver, conseguiram resolver retirando fundos desta empresa angolana, de direito estatal, não é? Angolano, em que muitos angolanos foram prejudicados em detrimento desses fundos que foram retirados ou dilapidados desta mesma empresa. Por quê? Porque é uma empresa pública e então assim, hoje os dados que vêm da engenheira Isabel dos Santos, de mais uma descoberta ou outra, eu penso que já não é, como é que posso dizer, novidade para ninguém, já não assusta ninguém. Inicialmente sim, porque... Mas agora caímos na rotina. Agora caímos na rotina e ficamos satisfeitos quando a Justiça hoje começa-nos a fazer um destape de outros nomes e outras figuras que também do mesmo bolo foram cortar uma fatia que é para poderem saciar a sua fome. Então, dizer que esperamos que as novas direções da Sonangol tenham um comportamento diferente e que olhem para o Estado angolano e para a população angolana com respeito, e que é uma população que precisa também de um pouco daquilo que são os rendimentos de uma empresa pública a nível do nosso país. Muito bem, vamos passar para outro tema. A Assembleia Nacional aprovou por unanimidade, na globalidade, o novo Código do Processo Penal, sem nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Dalva Ringote está caladinha, temos uma lei que muito protege as liberdades fundamentais. As novidades deste Código angolano, portanto, prevê penas para crimes menores, temos a multa, que pode ser paga em prestações ou convertida em trabalho comunitário. Qual é a importância da multa neste documento? Passamos a ter. Quer dizer, se me permitir, sim, eu gostava de iniciar primeiro para dizer que o Código de Processo Penal, recentemente aprovado, faz parte tanto das reformas dos grandes troncos do direito comum levado a cabo pelo Executivo. E este instrumento penal, que é um conjunto de normas de direito processual penal, tem a finalidade de organizar a justiça penal e, ao mesmo tempo, auxiliar o Estado a exercer a sua função, o seu direito e o seu dever de tramitar aquilo que são as sanções de direito penal. Na verdade, o país já dispunha de um código com mais de 100 anos. Exatamente, muito antigo. De 1929, um bocadinho mais de 100 anos, 101 anos, para ser mais concretamente. E o que era preciso aqui era ajustar as normas processuais ao quadro jurídico constitucional e garantindo sempre aquilo que são os direitos, as liberdades fundamentais do cidadão. Vamos para a multa? Antes de chegar nas multas, temos que avançar, deixa-me dizer que a grande novidade não está na multa. Sim. Portanto, a grande novidade, há dois aspectos que eu gostava de trazer aqui à reflexão. Sim. Primeiro é que ele vem delimitar, não é, onde o Ministério Público cessa o exercício de funções atribuído ao juiz de garantia. Sim. Não é? O Ministério Público deixa de decretar prisões a partir de hoje, porque há algum tempo esta parte havia esta bifurcação no seio, portanto, do sistema judicial. E o outro aspecto que para mim também não é novidade, mas é importante, é que o Conselho Superior da Magistratura Judicial tem a função, de permitir a entrada em funções do juiz de garantia. O que é importante para mim neste aspecto, Chiesa? É importante que o Conselho Superior de Magistratura Judicial, no âmbito das suas competências institucionais, não é,
ao permitir a entrada de função de um juiz de garantia, porque o juiz de garantia funciona como um contrapeso, não é? Ele deve assegurar que os direitos, as liberdades, as garantias fundamentais no âmbito da tramitação do processo sejam salvaguardadas. E o Conselho Superior da Magistratura está em condições de salvaguardar isso? Eu penso que sim, mas o relevante neste aspecto é que, e se reparar, que eu me conheço, os juízes funcionavam na instituição da polícia, não é? Na escola de polícia. Seria recomendável que o Conselho Superior de Magistratura Judicial, não é, criasse condições de infraestrutura para que o juiz de garantia ali funcionasse de forma autónoma, para garantir também que houvesse lisura, não é, autonomia, independência, naquilo que seriam as reflexões dos processos penais. Para mim, este é um aspecto muito importante. Qual é o outro? Podemos passar para o outro? O outro aspecto também é que vem fazer a separação, ou, portanto, clarificar o papel relevante daquilo que são dos sujeitos intervenientes, tanto no processo. Estamos a falar do papel do juiz, do procurador, do advogado, das vítimas, do arguido, das instituições, não é, de investigação criminal, e salvaguardando sempre aquilo que são os direitos e liberdades de garantia fundamental. Portanto, havia aqui alguma problemática até antes da aprovação, não é? E que as pessoas não os intervenientes, ou os sujeitos que tramitam o processo penal, não se conseguia diferenciar quem era quem. Hoje, com o novo código, vem clarificar, dando visibilidade efetiva, não é, daquilo que serão as funções, não digo as funções, as ações processuais de cada um desses sujeitos que intervêm, tanto no processo. Cisaltina, as multas ajudam a prevenir custos sociais, desta forma vamos ter as cadeias mais arejadas? Sim, as multas são um elemento que vão contribuir para acabar com o fenômeno do excesso de prisões, né, da superlotação de prisões, né, porque de facto o nosso código anterior trazia normas muito duras para crimes que poderiam muito bem ser sancionados ou penalizados por via da multa, e até porque a aplicação da multa ela obedece também ao princípio, né, da capacidade, não ao princípio, mas à capacidade ou à condição social e à capacidade financeira que o cidadão tem, porque a multa vai ser aplicada tendo em conta, não é? Tendo em conta essa capacidade e também de forma faseada, para não criar também uma situação de impossibilidade do cidadão poder resolver ou atender a outras das suas necessidades. Então, desse ponto de vista, é muito bem. O trabalho comunitário? Também. Pode fazer o trabalho comunitário durante a semana e ao final de semana voltar para a cela? São medidas muito mais de acordo com o Estado Democrático de Direito, não é? Porque o nosso Código de Processo Penal, mesmo o Código Penal que nós tínhamos anteriormente, era um código que estava desajustado daquilo que são os princípios e as bases do Estado Democrático de Direito. E esta conformidade vem em boa altura, porque nós precisávamos verdadeiramente de ter um código penal e um Código de Processo Penal que reflitam de facto o direito constitucional que nós temos no país, e por isso só boas coisas para dizer sobre essa aprovação. A questão do aborto, sim, como é que ficou neste novo documento? A questão do aborto tinha ficado que o aborto continua a ser crime, mas há algumas exceções, né, para que ele seja permitido em casos de violência, em casos de haver o perigo da morte, de vida da mãe. Portanto, há atenuantes que permitem que se possa realizar o aborto. A proposta anterior e que levou as mulheres à rua é que era uma proposta que era de criminalização absoluta, e a criminalização absoluta viola o estabelecido no protocolo dos direitos das mulheres africanas, anexo à Carta Africana dos Direitos Humanos, que nos termos da nossa Constituição
fazem parte, estes documentos, os protocolos sobre direitos humanos que Angola ratifica, fazem parte do âmbito dos direitos fundamentais. E deste ponto de vista, ao manter-se aquela norma que estava a se propor, estaria-se a incorrer a uma inconstitucionalidade. Deixa ouvir a Maricel. Maricel, este novo documento prevê também escutas telefónicas. É uma questão que causa algum incômodo à sociedade. Sim, mas é necessário. É necessário. Dizer que devemos, eu começo mesmo por parabenizar a aprovação desse Código do Processo Penal, o primeiro código a ser aprovado no período pós-independência. Made in Angola. Sim, made in Angola. Como disse e bem a minha colega Dalva, que é um código que vigora já desde 1929. Quer dizer que aí neste código não se fizeram alterações de conteúdo, até de linguagem também foram feitas, porque acredito que se é de 1929, quando se falava em questões de emolumentos, penso eu que a moeda que vigorava naquele código era o escudo e não o kwanza, que é a moeda reconhecida a nível da República de Angola. Isso é uma atualização que também foi feita. Dizer que Chiesa, para além desta atualização foi feita em termos de linguagem, dizer também que o nosso Código Penal foi aprovado o ano passado, mas sei que não foi publicado porque aguardava a aprovação deste final do Código do Processo Penal, para os dois então poderem agora em simultâneo serem publicados e usados pelos agentes de justiça. Penso eu que aqui com este Código do Processo Penal o desafio é maior por parte dos agentes ou de justiça, não é? Embora as coisas estão muito bem tipificadas, muito bem clarificadas, mas ainda assim eu digo que a responsabilidade é maior, porque os erros que nós temos estado a acompanhar no nosso dia, que vamos estando aqui a apontar, terão que reduzir em grande medida, tendo em conta que as coisas hoje estão um bocadinho melhor definidas e um bocadinho mais claras. A outra questão que eu penso que importa referir é esta adequação que ele apresenta hoje com relação à Constituição da República de Angola, não é? Salvaguardando os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. A outra questão também é a questão como é que eu posso dizer, refere-se à não discriminação. Protege as minorias, a não discriminação. Quer dizer que aqui nós já temos os coiçães muito bem referenciados nesse código, as minorias sexuais, o albinismo. Quer dizer, eu penso que é um documento muito mais que se ajusta bem à realidade angolana. À realidade angolana. Clementina, quem vai aplicar estas leis também deve se reformar em termos de mentalidade. Com certeza. Temos um novo caminho. E então, hoje as coisas estão mais claras. Com certeza. É o seguinte, antes de mais, gostava de manifestar aqui uma satisfação muito grande por fazer parte do fórum e, de certa forma, termos um Código de Processo Penal atualizado, é termos aquilo que as minhas colegas falaram e muito bem, ter aqui bem assente os direitos ou os princípios que a própria Constituição em si vai salvaguardando. Repara que a nossa Constituição é de 2010 e o ano passado foi aprovado o Código Penal. Havia aqui uma obrigatoriedade de atualizar o nosso Código de Processo Penal. Por quê? Porque o Código de Processo Penal é um instrumento que vai mostrar o caminho que devemos percorrer para podermos aplicar o direito material, ou seja, aplicarmos as penas que estão tipificadas no Código Penal. Assim sendo, houve grandes avanços, e avanços esses que as minhas colegas já aqui apresentaram, e sobre as multas, é interessante, porque, na verdade, o direito penal deve ser o último raço. Ou seja, deve ser o último meio para se resolver ou da resolução de um determinado conflito. Na verdade, o Estado não tem interesse em colocar o delinquente na cadeia, porque com o delinquente na cadeia há muitos custos, exatamente, há muitos custos como
a comida, com o próprio vestuário e outras necessidades mais. Então eu penso que aqui estamos num grande avanço, porque o delinquente pode, de certa forma, com essas medidas, podermos como é que é? Reabilitar. Exatamente, podemos lhe reatualizar, se é assim que eu posso dizer, ressocializar o próprio delinquente e lhe darmos essa prerrogativa de voltar à sociedade. Dar uma outra oportunidade, oportunidade de voltar à sociedade. Exatamente. Porque não estamos só aqui para punir, né? O Estado não está só aqui para punir, o Estado, de certa forma, deve, antes de mais nada, vir com a sensibilização, e eu acho que o atual Código de Processo Penal, que já está praticamente há um século. Sim. Um século, e foge muito da nossa realidade. Por fugir muito da nossa realidade, começa por pecar, exato, começa por pecar naquilo que é os trâmites legais da nossa sociedade. Muito bem, vamos para o intervalo. Os serviços da Justiça chegaram ao Moangai, no Mochico, um assunto para desenvolvermos daqui a instantes. Até já. Entramos agora para a segunda parte de Política no Feminino. Os habitantes da comuna do Moangai, no Mochico, estão há mais de 20 anos sem registro civil. Uma zona com cerca de 9.000 habitantes, na sua maioria crianças e jovens, está subdividida em 3 regedorias e 38 aldeias. Começo com a Dalva Ringote. 20 anos depois, os serviços de justiça, portanto, se fazem presentes no Moangai. Se me permitir, portanto, Moangai não é o município, Moangai não é a comuna é Lutuai, município do Mochico, não é? E para dizer que também não conheço a geografia total da província de Mochico, mas tive o privilégio de andar um bocadinho por terra com o então governador Liberdade, e devo dizer que é uma das províncias com maior dificuldade de acesso. Tanto do Luena para o Luchaze, do Luena para o Luau, e para tantos municípios. E Moangai tem o seu histórico real por ser uma zona de exploração diamantífera. Uma das grandes dificuldades que prevaleceu para o acesso à administração do Estado foi mesmo a ausência de infraestrutura rodoviária. Estamos a falar de pontes. Esta região tem muitos rios, não é? E durante muitos anos houve dificuldades. Mas para enaltecer, graças ao PIME, a materialização do programa de intervenção dos municípios, não é? Que vem, se calhar, dar visibilidade à necessidade de se criar infraestruturas, portanto, para garantir que haja uma governação de proximidade com os que os governam e os governados. Não é? O município de Lutuai tem, no âmbito do PIB, cerca de 4 projetos, a criação, tanto a construção e aperfeiçoamento da administração municipal, porque na verdade funciona na capital da província, a construção e aperfeiçoamento de um hospital, portanto a criação da infraestrutura de abastecimento, distribuição de água, que ao longo de muitos anos, devido à situação de desminagem, é preciso fazer referência desse aspecto histórico que é muito importante, que o processo de desminagem em Angola continua. E eu, pessoalmente, que estive no município... Sim, Dalva, mas podemos falar da justiça? Não, a concretização da justiça, ou a instituição de um órgão judicial no município do Mochico, depende muito da criação de condições objetivas para a sua instituição. É preciso que haja estruturas rodoviárias que não existiam. É preciso primeiro que haja desminagem. E se olharmos para a história recente, a vila de Moangai foi uma vila que foi ocupada pela UNITA. E, entretanto, um bocadinho mais adiante, e que esteve minada durante muitos anos. E o processo de desminagem a nível nacional foi observando um gradualismo, não é? E infelizmente, até recentemente, falo coisa de 10 anos atrás, ainda havia essas situações. A população não teve acesso, portanto, aos órgãos da administração do Estado, não é? E volto a reafirmar aqui, é salutar que tenhamos aqui
o Estado, portanto, a implementação do PIM, que vem efetivamente concretizar esses feitos a nível deste município. Clementina, do ponto de vista portanto, da expansão dos serviços de justiça, estes serviços estão a corresponder com o crescimento do país? Está a corresponder com o crescimento do país, mas devo aqui reconhecer que o Estado peca por tardio. Por quê? Porque o registro é o documento que atesta o nascimento de alguém, ou seja, a personalidade jurídica. A personalidade jurídica, exatamente. O Estado só reconhece que um indivíduo nasceu ou existe a partir do registro. Então, se estamos com nossos compatriotas ou irmãos que estão há 20 anos sem registro, automaticamente estamos a falar de pessoas que não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso aos seus direitos que são fundamentais, que a Constituição assim nos garante, o direito de ir e vir, porque se uma pessoa não tem bilhete de identidade ou não tem esses registros que são cruciais, é uma pessoa que não consegue sentir ou usufruir os serviços públicos, porque há instituições em que nós não conseguimos ter acesso sem antes deixarmos uma documentação ou deixar o bilhete para podermos prosseguir e satisfazer os nossos interesses. Então, começo aqui a dizer que é uma situação lamentável, porque em pleno século XXI ainda isso ser uma matéria de destaque é complicado. Mas é como diz o velho ditado, né? Nunca é tarde, pronto, né? Nunca é tarde, mais vale tarde do que nunca. Exato. Então, começamos aqui a ver a preocupação do Estado de poder atribuir aos nossos cidadãos esse que é um direito que lhes assiste ou que nos assiste, e assim esperamos que não paremos, o Estado não pode parar por aí, ok? Não é só a província do Mochico que precisa, porque acredito que até mesmo aqui em Luanda, nos sítios mais longínquos, há pessoas que ainda carecem desse registro civil, porque nós precisamos pronto, os registros civis vão vir a testar o nascimento, se alguém quiser se casar é preciso o bilhete, se quiser se divorciar, e só para ver a importância, até quando alguém morre, para se tratar uma declaração de óbito é preciso que tenha o bilhete de identidade para o tal, para fazer. Então eu penso que é bastante importante e devemos levar isso de uma forma muito séria. Cisaltina, qual é, do ponto de vista da cidadania, qual é a importância que tem o Estado? As pessoas estar cadastradas. As pessoas precisam, é uma necessidade primária, né, que as pessoas tenham de estar registradas, até porque a existência do registro civil permite também ao Estado saber qual é o número de populares que existem em determinada zona e, em função de saber a demografia, não é, de uma determinada zona, também poder planear e pensar em políticas públicas adequadas para satisfazer as necessidades dessas pessoas. Quando não se sabe quantas pessoas estão no lugar, quantas nasceram, quantas morreram, também fica muito difícil planear e governar para essas pessoas. Nesse sentido é fundamental. Mas eu queria dizer que este problema da falta de registro é um problema nacional. Estamos agora a falar de Moangá e estamos a falar desses 9 mil habitantes. Mas o ano passado, ou no outro ano, já não me lembro quando é que foi, a Associação Andeca e o Instituto para a Cidadania, que é o Instituto Mosaico, um instituto ligado à Igreja Católica, nos avançaram números do estudo que fizeram sobre as pessoas que não têm registro em Angola e apontavam um número alarmante de 11 milhões de cidadãos que não tinham registro, que incluía crianças, jovens, mulheres, enfim. E isto é uma situação grave. Por isso é que eu não concordo com o que estava a dizer a Dalva quando apresentava questões de desminagem, de guerra e tudo isso para justificar a inexistência. Não, porque, olha, aqui mesmo em Luanda, onde não tem minas, não teve ocupação pela UNITA, no Bita Tanque, no Bita Progresso, no Bita 5, na Funda, tem um monte de gente que não tem documentos, que não tem registro.
não tem mesmo registro. Estamos a falar quem não anda. Então, eu penso que essa é uma questão que deve ser vista com muito mais seriedade. Por quê? Porque eu vejo que o investimento que o Estado faz, que o governo faz quando há eleições, é um investimento brutal para as pessoas irem e terem acesso ao bilhete, ao cartão eleitoral. Inclusive, fazem-se campanhas, montam-se equipas móveis que vão ao encontro das populações para poder registrar. Mas quando se trata do registro civil, não se faz o mesmo esforço, não há o mesmo investimento. E isto é preocupante. Por quê? Porque vê-se, isso passa a ideia de que o cidadão é importante para votar, mas depois não é importante para existir de forma condigna e ter acesso aos seus direitos fundamentais. Porque uma pessoa que não tem registro, como bem disse a Clementina, não pode, tem dificuldades de aceder a outros direitos. É uma questão de exclusão social também. É uma questão de exclusão social, de negação de cidadania, enfim, cria uma série de constrangimentos que deve estar na prioridade do Estado. E nós assistimos constantemente, quando se faz o Orçamento Geral do Estado e quando se olha para o Orçamento Geral do Estado e quando se fazem os cortes e as contenções, o programa de massificação do registro civil é um dos programas que tem sido constantemente afetado pela dotação orçamental. E então, é por isso que nós estamos sempre aqui a defender a questão do setor social. Estamos a falar disso também, da questão do registro. Portanto, é importante que isso seja uma prioridade mesmo. E se calhar pensar em mecanismos que facilitem, tendo em conta a nossa dificuldade no país, em mecanismos que facilitem o registro. Eu, por exemplo, sou das pessoas que não concorda que o bilhete de identidade tenha uma validade de 5 anos e de 5 em 5 anos a gente tenha que, por exemplo, na África do Sul, você se registra, e não é um bilhete sofisticado como o nosso, né, que tem aquele tamanho de cartão de crédito, aquele material todo caro que às vezes quando falha, depois os bilhetes não saem porque falta plástico. Mas faz um registro que vale, um bilhete que valha um tempo suficiente, tendo em conta já há 10 anos, 15 anos, não sei, mas um tempo que permita que as pessoas não tenham constantemente que ter problemas e dificuldades para estar a renovar, porque tratar documentos neste país é uma dor de cabeça muito grande. Deixa-me ouvir a Maricel. Maricel, 45 anos depois, Angola continua a ter dificuldade de registrar os seus cidadãos. Eu penso que até algum dado momento foi uma questão de, se calhar, um bocadinho de falta de prioridade. Mas eu, vou mesmo centrar o debate na questão dos moangais. Por quê? Porque eu digo, vou lembrar, para os bons momentos ou para aquilo que nos satisfaz, a história não se apaga, e para outros momentos a história apaga-se. Nós não podemos, com o caso concreto dos moangais, a história não se deve apagar também. Nós temos noção, todos os angolanos que nasceram antes de 1980, acredito eu, que o que são os o que é essa comuna ou essa aldeia dos moangais? É nesta aldeia ou nesta localidade aonde nasceu o maior partido da oposição, a UNITA. É lá onde foi criado o programa maior desta mesma grande formação política, que hoje já tem um número considerável de deputados a nível da Assembleia Nacional. E que eu penso que nós, quando alegamos a questão do patriotismo, isso também tem que nos chamar a atenção. E principalmente quando viemos nós falar, por exemplo, hoje, da questão autarquias. Mas estás a falar de um partido da oposição. Não, é assim, não importa que partido da oposição, Sim, durante muitos anos, aquela área esteve minada, e como está até agora, mas quem minou aquela área não foi o Estado, foi a oposição por interesse próprio. Até nós sabemos o que tipo de produtos é que eram explorados ali naquela área. Como se diz, aquilo é uma área muito linda para o turismo, então, que tem uma ilha no meio do rio, Lituai. Então, dizer que é com grande satisfação, embora tarda, mas o que mais me satisfaz é chegar. O importante é chegar. É importante chegar por quê? Porque não chega ao Lituai ou aos moangais apenas o registro civil,
mas ele vai consigo também, leva consigo outros serviços necessários àquela população. Disse a Dalva que o PIME fez com que estes serviços chegassem hoje àquela localidade e é com grande satisfação que eu, como angolana que sou, sinto que os meus irmãos na província do Mochico, na aldeia do Lituai, na localidade dos Moangais, hoje têm acesso aos serviços de saúde, vão poder ter acesso aos serviços de educação, porque estão a ser construídas escolas, o próprio edifício da administração, diga? Estão no projeto do PIME, mas ainda não começaram. Até agora, em termos de execução do PIME, assim, lá é só mesmo a administração. Minha colega, desculpa. Minha colega, eu fico satisfeita por existir um programa concreto para aquela localidade e saber que existem recursos e há, independentemente daquilo que está no papel, a dedicação do próprio governador da província em se deslocar lá, porque não é o primeiro governador da Angola independente naquela província do Mochico. Muito bem, ficamos satisfeitos ao saber que é essa sensibilidade que nós temos que ir buscar dos nossos governantes. É saber que a população está lá e nós temos que chegar ao encontro das nossas localidades, das nossas populações. E é o que nós estamos a verificar. Isso não estaríamos aqui a enaltecer a figura do dirigente em si, mas o programa de governação atual que permite que chega às populações, faz com que os serviços cheguem às populações. Isso é o mais Coordenador-geral da Comissão Instaladora. Eu ia pedir a sua especial atenção para um aspecto específico. Esse é um debate. Sim, Dalva, temos que passar. E preciso, se calhar, responder aqui o que a Cisalpina acabou de mencionar, que discordava o fato da apresentação da guerra, da desminagem na minha abordagem. Eu devo dizer o seguinte, até 2017, no âmbito da gestão, da ação da administração pública, a nível da administração local, haviam projetos do âmbito central executados local. O que estamos a dizer? Haviam projetos de competência dos ministérios, dos ministros localizados em Luanda, que eram executados a nível da província. Portanto, este é um aspecto que também inibia o desenvolvimento dos municípios, ou o desenvolvimento a nível local. Portanto, esta situação, associada ao fator da desminagem, que é também importante, a falta de infraestrutura, porque no PDN 1317 era de competência do governo central a construção de grandes infraestruturas rodoviárias e não do governo local. Isto responde, de alguma forma, àquilo que efetivamente é a necessidade de criação de condições para que haja um governo de proximidade a nível do governo local. Bom, vamos passar para outro tema, coordenador-geral da Comissão Instaladora do Partido do Renascimento Angolano, Juntos por Angola, Servir Angola, Abelcio Vucu-Vucu, diz-se estar surpreso pelo Tribunal Constitucional anunciar o indeferimento do recurso submetido pelo seu projeto político via comunicação social. Vou ouvir a Dalva Ringote, que já estava com a palavra. Dalva, Abelcio Vucu-Vucu reagiu muito mal ao anúncio que foi feito na imprensa. Eu penso que era o expectável. E, na verdade, o processo de constituição de partidos políticos, não é, nos termos da lei dos partidos políticos, da lei 20/15, não é, ele estabelece um conjunto de procedimentos a serem observados pelos entes interessados. Entre eles portanto, a aquisição de 7.500 assinaturas, entre os quais 150 assinaturas das 18 províncias a nível nacional. O processo pode ser desencadeado de duas formas. Inicialmente, ou remeter junto do Tribunal Constitucional a petição ou requerimento, apresentar as candidaturas, ou criando uma comissão instaladora, apresentando um programa de partido para a governação, com projetos, metas claras, associado também àquilo que são as fichas, o registro criminal e tantos outros procedimentos. E penso que o partido, para já, no âmbito daquilo que é a sua ação, de intento de concretização da sua vontade, não atingiu as metas previstas nos termos da lei. E nisto, o Tribunal Constitucional reprovou ou não validou todo o processo por si apresentado. Vale referir também, porque aquilo que foi a informação que eu tive acesso mediante os meios de comunicação,
meios de comunicação, é que haviam cidadãos, por exemplo, que eram militantes de um partido, não é? Insatisfeitos com algumas ações desse partido, portanto, decidiram inscrever-se para o partido para já. Portanto, há aqui segundo o Tribunal Constitucional, o processo apresentou um conjunto de irregularidades, não é, do ponto de vista de caracterização dos cidadãos que decidiram abraçar as causas do para já, que tomaram, o Tribunal, no âmbito da sua ação institucional, decretou a invalidade deste processo. Muito bem, deixa-me ouvir aqui a Clementina. O Tribunal Constitucional diz que o partido apresentou assinaturas recolhidas em 2019 que não correspondem com os bilhetes de identidade nem com as fichas de inscrição, bem como não deu entrada do número suficiente de atestados de residência que pudesse sustentar a validação de um mínimo de 7.500 assinaturas válidas. Chiesa, é o seguinte, antes de entrar no cerne da questão, eu vou trazer aqui um dado muito importante. Qual é? Que tem que ver com o pronunciamento do Dr. Juvenis Paulo, que é o diretor... Estamos a basear no pronunciamento do Dr. Juvenis Paulo. Exatamente. Devemos aqui recordar que a lei está aí e devemos seguir. E uma decisão decretada por um tribunal do tipo Tribunal Constitucional nunca deve ser feita, ou seja, a parte interessada nunca pode tomar o conhecimento da forma em que tomou por meio da televisão ou outras redes sociais, né? O que nós precisamos aqui ver é que o Dr. Paulo, que é o diretor do gabinete dos partidos políticos, ele é jurista e sabe perfeitamente que sempre que sai um acordo ou uma decisão de um tribunal, deve seguir procedimentos. E quando eu falo em procedimentos, falo aqui em notificação, ok? Uma vez que o tribunal já decidiu, se é assim que se diz, porque até o momento em que o diretor do gabinete dos partidos políticos do Tribunal Constitucional tornou público a informação, ainda não havia publicação do acordo no site do Tribunal Constitucional. Eu tive acesso ao acórdão hoje às 17 horas. Então, eu não vou entrar bem ao fundo da questão. Começo logo por reprovar o método em que foi usado para tornar público esta informação, porque precisavam notificar as partes. Mas as partes, sim. O PRAJA tem outro recurso. Exato, o PRAJA tem outros meios para recorrer. Deve recorrer perante o plenário do Tribunal Constitucional. E se ele tem 10 dias com base à lei do procedimento, do processo do tribunal, tem 10 dias para o fazer. Se não fizer, o acórdão vai transitar em julgado, onde já não vai lhe dar legitimidade de recorrer. Depois, o que é que pode acontecer? Pronto, se ele não recorrer nestes 10 dias, automaticamente a sentença ou o acórdão vai transitar em julgado e vai ter que ficar 4 anos sem então poder legalizar ou recorrer para legalizar um determinado partido político. Cisaltina, Abel, vou falar, portanto, novamente na confiança das instituições angolanas. Olha, todo o tempo que esta confiança é evocada somente quando as decisões não são a favor dos requerentes? Então. Não. Na democracia, os processos são tão importantes quanto os fins que eles almejam alcançar. São tão importantes quanto os resultados. E nós, desde que começamos a falar dessa questão do PRAJA, estamos sempre a dizer, eu pelo menos estou sempre a dizer, a forma como as nossas instituições se comportam não transmitem confiança. Os atos do plenário do Tribunal Constitucional, no exercício da sua função jurisdicional, revestem a forma de acórdãos. Exato. E os acórdãos devem ser fundamentados, devem ser escritos e devem ser publicados. Então, não é... O gabinete dos partidos políticos, dentro do Tribunal Constitucional, é um órgão de apoio. Não é um órgão de apoio e não cabe ao diretor do gabinete dos partidos políticos, não é competência, não faz parte das suas atribuições
não faz parte das suas atribuições fazer aqueles pronunciamentos que ele fez, nos termos em que fez. Aquilo é a todos os títulos reprováveis e eu não sei porquê que se insiste nesse tipo de práticas. Eu não sei porquê que a comunicação social faz um ato irregular e pega num ato irregular de uma pessoa que até se apresenta como funcionário do MPLA nas suas redes sociais, é assim que se identifica, trabalha na empresa MPLA, é assim que se identifica esta pessoa nas redes sociais. Mas é assim que a pessoa se identifica e tem essa atitude. E isto é perigoso porque ao se comportar desta maneira, este tipo de comportamento configura uma certa pressão sobre os tribunais, sobre os juízes do tribunal, porque pelo menos pela entrevista que foi feita ao Abel Chivukuvuku, ele dava conta de que a decisão do plenário seria proferida um dia antes de o doutor Juvenis Paulo já ter feito aquela entrevista. Quer dizer... aqui justificava-se um pedido de desculpas públicas pelo Tribunal Constitucional. Eu não sei se é pelo Tribunal Constitucional, eu não sei em nome de quem é que o doutor Juvenis Paulo falou. Mas falou em nome do Tribunal Constitucional? Não. Não pode falar em nome do tribunal, não lhe cabe sobre esta matéria específica, sobre a decisão específica, não cabe ao doutor Juvenis Paulo falar. E então são essas questões aqui que nós falamos já no outro dia, sobre a necessidade, porque os tribunais têm de ser independentes, mas têm de ser e parecer importante, que eles pareçam independentes. E com este tipo de atitudes, com esse tipo de comportamentos, eles não passam essa impressão de serem transparentes, até porque a gente sabe, né, que a juíza, a relatora deste recurso em particular, né, foi homenageada na sede do MPLA, dias antes, alguns tempos antes Não, sim, Maricel, é verdade. Por isso, estes comportamentos todos fazem o país perder, porque, a decisão até pode estar bem fundamentada e tudo isso, mas por causa destas coisas que vão acontecendo assim, isso mina a confiança e realmente eu fico muito triste com a forma como os nossos dirigentes se comportam. Maricel, Para Já Servir Angola é um projeto encalhado? Sim, eu não sou jurista, mas eu não vou muito por aí. O termo não é este. Do plenário. Mas assim, eu primeiro quero começar por clarificar aqui uma questão que foi levantada. O MPLA não existe empresa MPLA. Desde que eu saiba, conhecendo os documentos dos reitores do MPLA, não existe empresa MPLA. Mas ele é militante então, esse cidadão do MPLA, que se intitula funcionário da empresa MPLA, não sei que MPLA é este, que empresa é esta, mas não existe empresa MPLA. Em segundo lugar, Chiesa, quero aqui referir o seguinte. Antes de me referir à questão que me colocou, gostaria também de clarificar aqui uma questão. Eu sei que o Dr. Abel Chivukuvuku fez uma denúncia, não é? Que chamam os juristas incidente de suspensão junto do Tribunal Constitucional, tendo em conta este engano que a comissão instaladora ou o Dr. Abel Chivukuvuku teve ao ver uma fotografia de uma determinada camarada do MPLA, deputada da Assembleia Nacional e não, então não foi a juiz, não foi a juíza. Tanto que este documento já eu vi no noticiário, o resultado o desfecho desta denúncia feita pelo Dr. Abel Chivukuvuku, em que alegava que esta juíza ainda era militante ou membro do Comitê Central do MPLA no exercício das suas funções, quando isso não corresponde à realidade. Houve um engano, era a fotografia de uma deputada da Assembleia Nacional e uma deputada do partido MPLA. E isso ficou claro. Okay. Isso ficou claro. Como também sei que neste incidente de suspensão, ele também fez menção ou levou junto dos documentos em que fazia a sua denúncia a cópia daquele documento que nós já havíamos falado aqui no programa,
de que o anterior juiz, venerando juiz, havia feito um documento para o juiz, o atual juiz do Tribunal Constitucional, a dar o seu parecer com relação a uma coisa que eu penso que não é o mais correto e não acredito que tenha acontecido. Então, o desfecho desse documento já foi publicado e tive também a oportunidade de ver no site do Tribunal Constitucional o acórdão 632/20, que dá o desfecho. Assim, colegas, eu não estou aqui agora a olhar para o tempo, para o período em que foi publicado. Eu quero apenas aqui clarificar um dado, em que no acórdão há um parágrafo em que o Tribunal justifica que incitou contacto junto da comissão instaladora. É assim, não cabe a nós julgarmos. Isso é assunto do Tribunal e da Comissão Instaladora do Prajá. Nós aqui apenas estamos a relatar aquilo que nos tornou público e que nos foi tornado público. É como eu digo, eu respeitei a opinião das demais colegas e gostaria que respeitassem também a minha. Eu tive a oportunidade de ler e estava lá. Não, e sim, e nada eu estou a dizer aquilo que vi. Sim, agora, para mim, não importa a hora, porque foi muito antes de eu ter estado aqui no programa, eu estou a debater, agora são 23 horas. E quando eu tive contato com esse documento, eram 17 horas ou 16 horas que eu tive contato. E eu vi lá escrito num parágrafo de que o Tribunal Constitucional tentou contactar a comissão instaladora e não obteve nenhum sucesso. E das 17 horas até agora, também 23 horas, eu não vi como vi no dia 22 de julho, o doutor Abel Chivucuvuco, que é o responsável máximo, que naquele dia no dia 22, que foi feita essa a mesma reunião que o plenário reuniu e tomou a decisão relativamente para já servir a Angola, o doutor Abel Chivucuvuco reagiu logo de imediato. Reagiu e disse que sim, reagiu logo de imediato. Então, penso eu que hoje, depois desse acórdão ser tornado público, aí sim eu penso que era o momento ideal para ele vir publicamente e dizer: eu não concordo que o Tribunal Constitucional entrou em contato com a comissão instaladora porque não existe nenhum registro. Mas até o momento reagiu cedo, Tomás. Assim, reagiu naquele momento, mas também poderia ter reagido agora e não reagiu, pelo menos não reagiu. Há outra coisa que eu quero aqui frisar, que é essa. Eu penso que a imprensa procurar-lhe, né? Porque eu acho que ele foi contactado no dia 22. Não, ele contactou a imprensa, pouco que eu sei, ele contactou a imprensa, por quê? Porque foi em 2 cadeias televisivas que ele falou. Ele falou em direto numa cadeia televisiva e falou em diferido na televisão pública de Angola. Mas então, penso eu que hoje ele também estava em condições de o fazer. Há outro senão, Chiesa. Eu disse bem, as minhas colegas falaram... Não, Chiesa, vai-me desculpar. Chiesa, vai-me desculpar. As minhas colegas falaram, eu não interrompi, gostaria também que não me interrompessem. Já na semana passada isso aconteceu. E gostaria que me deixassem no uso da palavra. Exatamente. Quando terminar, então aí pode passar a palavra à minha colega. Gostaria que assim acontecesse. Estamos a dizer que falavas da situação do tempo em que foi publicado o acórdão, é isso? Sim, o acórdão foi publicado hoje à tarde, no final do dia. Né? Só um minuto, já. No final do dia. E nós estamos a dizer que a decisão se conhece muito antes dela ter sido publicada. Isso é que é problemático. Mas também estava aqui a Maricela a dizer que o tribunal tentou... Deixa-me só dizer. A publicação do diário nas redes sociais, no portal do Tribunal Constitucional, não constitui o único mecanismo de comunicação com os seus stakeholders, com o partido político ou os entes interessados. Não, mas claro, primeiro deve notificar as partes. Sim, então não podemos... Nós somos fazedores de opinião. E estamos aqui apenas a tecer a nossa opinião sobre aquilo que foram os fatos que nós tomamos contato. Pronto, agora vamos ouvir a opinião da Maricela. Ok, muito obrigada, Chiesa. Eu referi-me à questão da oportunidade que o doutor Abel Chivucuvuco teve, do mesmo jeito que teve no dia 22, de o fazer ainda hoje. E é um outro senão. Eu penso que no dia 22, o doutor Abel Chivucuvuco teve 9 meses para tramitar essa questão da legalização do Prajá. Teve os primeiros 6 meses,
que é o período normal, e depois há aquele período de recurso quase que foram de 3 meses. Foram praticamente 9 meses, é o período de maturação de um feto que é para se tornar bebê e depois a mãe dar à luz. Implica isso dizer que naquele momento, o Dr. Abel Chivucovuco, em vez de validar ou não validar a declaração feita pelo diretor do gabinete dos partidos políticos, devia dar oportunidade àquelas pessoas que acreditaram no seu projeto, fazendo uma declaração do porquê, do que esteve na base de hoje chegarem fim do processo, o processo ser chumbado, porque acredito que essas pessoas estavam ávidas de receber, né? No final eu tratei o meu registro criminal, fiz a inscrição, fiz o processo todo como devia ser feito. Ele perdeu uma grande oportunidade de dar um bom esclarecimento público do que estar a reclamar um processo que decorreu, porque aqui a essência do problema, o cerne da questão foi aprovado ou não a questão do para já. Mesmo a mim foi o que a Chiesa me perguntou. Chumbou, é uma situação, é um projeto encalhado ou não? O pouco que eu sei é que houve rejeição e não sei se há possibilidade de mas como é que é explicar às pessoas que assinaram se a decisão do tribunal, a decisão final do tribunal saiu agora? Como é que em 9 meses ia explicar? Ia explicar o quê? Chiesa, se o processo estava a tramitar. Não, Cesaltina, desculpa, Chiesa. Cesaltina, o processo estava a tramitar, estavam à espera da reunião do plenário. Sim. Mas não está tudo acabado. O processo então, explicar não está tudo naquele acabado, dia, tem como dia recorrer 22, foi o dia do plenário. Sim, tem um recurso e o ao pouco plenário. que eu pude acompanhar, os órgãos de comunicação social estavam ávidos, pelo menos em querer saber qual era o desfecho da questão. E estiveram a acompanhar. Não foi apenas a televisão pública de Angola que esteve que fez a divulgação. Agora só um bocadinho, vais acabar de falar. Até a publicação oficial da decisão, aquilo que o doutor Juvenis Paulo tinha dito não tinha validade nenhuma. Exatamente. Não tinha valor legal. Sim, era uma declaração. E depois mudou alguma coisa. Sim, a dúvida que eu tenho agora mudou alguma coisa? Ele apenas transmitiu aquilo que foi a decisão do plenário. Mas isso não é o ponto. O procedimento pode não ser o mais acertado, mas o que está aqui em causa, neste momento, é a substância do assunto. Qual é o assunto? Maricel, a questão é a aprovação ou não do partido para já. Okay. Agora, as colegas, sim, levantaram a questão dos procedimentos. Nós ouvimos, sim senhora, e acredito eu, que também os responsáveis do Tribunal Constitucional tomaram em conta a alegação que as colegas fazem aqui. Muito bem, mas a mim não me foi questionada. A mim não me foi questionada. Senhora, vamos ter que colocar não foi questionada o procedimento, se foi certo ou se foi errado. Só para foi questionado com este tema, colocamos ponto final. Colocamos ponto final a esta edição do Política no Feminino. Vamos voltar na próxima semana. A todos, continuação de muito boa noite e um bom fim de semana.